A Guerra Fria, Parte 2. A relação entre China e União Soviética começou a ser afetada. Ué, mas os dois não eram comunistas? Sim, mas vamos dizer que não podemos resumir o comunismo ou o socialismo praticado nesses países como uniformes, todos iguais. Não, cada regime tinha suas particularidades. E a da China estava se distanciando cada vez mais do praticado na União Soviética. Além do mais, a China não queria apenas ser mais um estado satélite, e os soviéticos não queriam que eles ficassem tão fortes por eles mesmos. Até que acontece a ruptura sino-soviética, onde os chineses deixaram de fazer parte do timinho dos soviéticos. Nos anos seguintes, alguns conflitos de fronteiras aconteceriam entre os dois países. Em 62, acontece o momento mais tenso da Guerra Fria, a crise dos mísseis de Cuba. Eu já fiz um vídeo especificamente sobre este assunto e ele estará na descrição do vídeo. Mas resumindo, os americanos haviam colocado mísseis nucleares na Itália e Turquia e chegariam facilmente em Moscou. Daí os soviéticos resolveram colocar mísseis em Cuba. Isso gerou um conflito onde os Estados Unidos quase atacaram Cuba, o que provavelmente causaria uma guerra nuclear entre as potências, já que Cuba iria revidar com o míssil. Depois do episódio, os mísseis foram removidos e os Estados Unidos e a União Soviética abriram uma linha de comunicação direta da Casa Branca até o Kremlin, pois a falta de comunicação poderia ter gerado consequências gravíssimas neste episódio. Depois desse evento, eles começaram a fazer acordos para parar a proliferação de armas nucleares, pois isso poderia dar muita merda no futuro. Em 63, o presidente Kennedy é assassinado, aparentemente por Lee Harvey, um simpatizante da União Soviética, que foi morto 2 dias depois por outro cara que supostamente estaria ligado à máfia. Bom, segundo indícios, Lee agiu por conta própria, sem nenhum envolvimento dos soviéticos, mas o caso ainda gera muita discussão. Em 64, os Estados Unidos entram na Guerra do Vietnã, que já estava acontecendo há algum tempo. Eu já fiz um vídeo especialmente sobre esta guerra e ele estará na descrição do vídeo. O motivo da guerra era simples: impedir o comunismo no Vietnã do Sul. Parecia uma guerra fácil, porém seria uma das guerras que mais marcariam os Estados Unidos e a Guerra Fria. No mesmo ano, a China testa sua própria bomba nuclear. Em 1966, depois do fracasso do Grande Salto para Frente, começa na China a chamada Revolução Cultural. Este tema é bem complexo, mas dando um resumão, Mao Tse-tung criou um apelo social para que as pessoas acabassem com os capitalistas ou tradicionalistas chineses, pois essas pessoas estavam impedindo o verdadeiro comunismo na China. Então foi criada a Guarda Vermelha por pessoas que acreditavam nisso, e essas pessoas atacariam as pessoas tradicionalistas, ou pessoas que eles achavam ser ameaça ao partido ou ao Estado, enfim. Ou seja, com o tempo a cultura do país iria mudar, pois não teria mais pessoas com a cultura antiga chinesa. Não se sabe ao certo quantas pessoas morreram, mas foram muitas. Vamos lembrar que a China é o país mais populoso do mundo, então. Durante a segunda metade dos anos 60, aconteceram várias pequenas coisas, mas o maior destaque foi a corrida espacial. Em 69, ocorre um conflito de fronteiras muito sério entre China e União Soviética. Os soldados acabaram se enfrentando em uma mini-guerra não oficial, vamos dizer assim, e isso quase escalonou para um conflito maior entre os dois países, já que ambos estavam prontos e com exércitos nas fronteiras. Mas, no fim, eles entraram em um acordo. Os Estados Unidos começaram a se aproximar cada vez mais da China. Obviamente a União Soviética não gostou muito disso. Em 73, os Estados Unidos assinaram um tratado de paz com os norte-vietnamitas, dando fim à participação americana na guerra. Na verdade, a guerra deveria ter acabado por aqui, mas em 75 o norte ataca novamente e anexa o sul, e os Estados Unidos não fizeram nada para impedir isso. Com isso, o comunismo se espalhou para outros países da Indochina. Na Camboja houve muita resistência, o que causou a morte de cerca de 1/5 da população no regime de Khmer Vermelho. O comunismo também chega na África, o que gerou algumas guerras civis na Etiópia, Angola, Moçambique e outros. Durante a década de 60 e 70, as relações entre Estados Unidos e União Soviética melhoraram. Este período ficou conhecido como Détente, onde a Guerra Fria ficou mais calma. Estados Unidos e União Soviética também concordaram em limitar a produção armamentista dos dois países. Isso aconteceu nas duas conferências, SALT I e II.
Mas depois o tratado foi desrespeitado, pois as hostilidades entre eles dois iriam voltar nos anos 80. Em 76, Mao Tse-tung morre e a Revolução Cultural chega ao fim na China. Em 78, o Afeganistão acaba virando um estado socialista. Isso acabou gerando uma guerra civil neste país. A União Soviética então resolve intervir, entrando diretamente na guerra. Os Estados Unidos e outros vários países, inclusive a China, resolveram apoiar os rebeldes guerrilheiros, conhecidos como os Mujahidins. Para eles, esta era mais que uma guerra contra o comunismo. Esta era uma guerra santa. Então eles lutaram para valer. E a guerra se arrastou por toda a década de 80. Esta é a Guerra do Afeganistão, que eu fiz um vídeo especialmente sobre, que ele estará na descrição do vídeo. Bom, em 79 começa a chamada Segunda Guerra Fria, já que as hostilidades entre União Soviética e Estados Unidos voltaram, e eles começaram novamente a produzir armas a todo vapor. Os Estados Unidos e seus aliados boicotaram as Olimpíadas de Moscou, em protesto contra a invasão do Afeganistão. Em 84, os soviéticos e seus aliados fizeram o mesmo nas Olimpíadas de Los Angeles. O então presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan, estava disposto a acabar com a União Soviética, inclusive a chamou de um império do mal. As coisas ficaram piores, pois um avião que estava indo do Alasca até a Coreia do Sul foi derrubado por um caça soviético. Todas as pessoas do voo morreram, incluindo uma pessoa do Congresso americano. Os soviéticos disseram que não sabiam que era um voo civil e pensaram que era alguma missão de espionagem dos americanos, já que o avião entrou no espaço aéreo soviético. O presidente americano declarou que isso foi um crime contra a humanidade e que nunca seria esquecido. Muitos pensavam que os Estados Unidos iriam se vingar do acontecimento. Alguns meses mais tarde, houve um incidente com um computador soviético, onde dizia que os americanos haviam lançado mísseis contra eles. Todos na sala ficaram apavorados, mas depois eles viram que era um erro no computador e reiniciaram. Se eles tivessem achado que os Estados Unidos realmente lançaram mísseis, eles teriam atacado e podemos só imaginar o que teria acontecido depois. Mas as coisas não acabaram aí. Em novembro do mesmo ano, aconteceu um exercício militar simulando um caso de DEFCON 1 na Europa, ou seja, um caso de guerra nuclear. Isso ocorreu com os membros da OTAN. Este exercício era secreto até um mês antes do acontecimento. A União Soviética achou muito estranho toda essa movimentação militar e ela temia um ataque surpresa da OTAN. Então eles e seus aliados ficaram prontos para a guerra. 1983 foi um ano bem tenso na Guerra Fria. Como vocês viram, em alguns momentos uma guerra nuclear poderia muito bem ter acontecido. Mas no fim nada pior aconteceu. Bom, nos anos seguintes a União Soviética ficou cada vez mais fraca. Sua economia estava cada vez pior e a guerra no Afeganistão não ajudava em nada. O novo líder da União Soviética, Gorbachev, fez uma série de reformas políticas para tentar salvar a União Soviética desta crise, dando mais liberdade política, econômica e social, além de permitir outros partidos. E bom, em partes isso ajudou, sim, para o fim da União Soviética, já que em muitos lugares partidos não comunistas estavam sendo eleitos, mesmo dentro das repúblicas soviéticas, e muitos desses partidos queriam independência. Além disso, em 89 ele tirou as tropas soviéticas do Afeganistão, e em alguns anos depois a guerra acabaria com a vitória dos Mujahidins. Porém, esses Mujahidins armados gerariam conflitos futuros, que afetariam assunto para outro vídeo. Várias manifestações começaram a ocorrer na Europa Oriental. Porém, desta vez, no governo de Gorbachev, eles resolveram não intervir, o que levou à independência desses países. Eu falo independência pois eles deixaram de ser satélites e eles também deixaram de ser estados socialistas. No mesmo ano, o Muro de Berlim foi derrubado. Famílias se reuniram depois de anos e a Alemanha finalmente se reunificou. Neste ponto, a União Soviética já estava completamente fragilizada, devido a vários motivos econômicos e culturais. Algumas pessoas consideram 89 o fim da Guerra Fria, já que foram assinados novos acordos entre União Soviética e Estados Unidos. Nos anos seguintes, as repúblicas soviéticas da União Soviética começaram a declarar suas independências, dando fim ao país, que se dividiu em vários países que hoje conhecemos. Para muitos, a Guerra Fria realmente acabou com este acontecimento.
Apesar dos males que a Guerra Fria trouxe, ela também foi boa em alguns aspectos, como no avanço tecnológico. A internet, por exemplo, foi criada na Guerra Fria. Houve também grandes avanços na tecnologia espacial. Enfim, pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que isto foi um resumão. A Guerra Fria é muito extensa, já que várias coisas diferentes aconteceram ao mesmo tempo. Não se esqueça de assistir os 4 vídeos que estarão na descrição do vídeo, pois eles são complementos desse. E diga nos comentários que parte da Guerra Fria vocês querem que eu faça um vídeo específico sobre, pois eu vou continuar complementando esta série da Guerra Fria que eu comecei no canal, com vídeos específicos sobre outros acontecimentos, como a Guerra Colonial Portuguesa, por exemplo, que vocês me pediam muito, talvez a corrida espacial, enfim. Deixem nos comentários qual vídeos vocês querem. E mais, como eu finalmente terminei a série de vídeos de guerra que começou lá na Primeira Guerra Mundial, agora eu finalmente posso fazer vídeos sobre outras guerras do passado. E tem 2 guerras que vocês me pedem muito para fazer. Elas são as guerras napoleônicas e a Guerra do Paraguai. Então aqui no izinho do lado vai ter uma votação para ver qual das 2 vai ser o próximo vídeo de guerra a sair no canal. Repare que eu falei vídeo de guerra, já que eu vou fazer outros vídeos